Olá a todos, sou o professor Jonas Ricardo, professor de matemática da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, iremos falar um pouco sobre equação polinomial de segundo grau, classificação de um polígono, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, teorema de Tales e teorema de Pitágoras. Vamos lá? Equação do segundo grau. Chamamos de equação do segundo grau as equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente ao conjunto dos reais e onde a seja diferente de zero. Uma equação de segundo grau pode ser representada na forma completa ou na forma incompleta, como podemos observar nos exemplos a seguir. Primeiro caso, incompleta, pois só tem ax ao quadrado mais c igual a zero. Como exemplo, temos x ao quadrado menos 4 igual a zero. Segundo caso, incompleta, pois só tem ax ao quadrado mais bx igual a zero. Como exemplo, nós temos x ao quadrado menos 4x igual a zero. E no terceiro caso, completa, pois tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Como exemplo, nós temos x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Método de resolução de uma equação de segundo grau. Podemos usar para cada um dos três casos apresentados de equação de segundo grau uma forma de resolução. São elas. Primeiro caso, incompleta, pois só tem ax ao quadrado mais c igual a zero. Nesse caso, nós podemos fazer da seguinte maneira. X igual mais ou menos raiz quadrada de c sobre a. Segundo caso, incompleta também, pois só tem ax ao quadrado mais bx igual a zero. Nesse caso, nós podemos resolver da seguinte maneira, colocando x em evidência e ficando da seguinte forma. X, abre parênteses, ax mais b igual a zero. Nesse caso, uma das raízes obrigatoriamente será zero. E a outra raiz nós podemos calcular da seguinte maneira, menos b sobre a. E o terceiro caso, a forma completa, pois tem o ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso, nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Apesar de termos três métodos diferentes para a resolução das equações quadráticas, o método de Bhaskara pode ser utilizado em qualquer uma das três situações, sendo levado em conta o valor do seu coeficiente, que caso não apareça na equação, será igual a zero. Sistema de equações do segundo grau. Diferente do sistema de equação do primeiro grau, onde usávamos tanto o método da adição quanto o método da subtração para resolver o sistema, na resolução de um sistema de equações do segundo grau, iríamos fazer uso do método da substituição, por ser mais simples a sua manipulação algébrica. Vejamos um exemplo. X mais y igual a 15, x vezes y igual a 56. Utilizando o método da substituição, vamos isolar o y. Poderia ser escolhido o x para ser isolado, mas nesse caso aqui escolhemos o y. Então, vai ficar da seguinte forma. Y igual a 15 menos x. E esse valor será substituído na equação de baixo, que era x vezes y igual a 56. Então, nós temos y igual a 15 menos x, x que multiplica 15 menos x igual a 56. Tá? Não tem mais o valor de y, agora no lugar do y tem 15 menos x. Fazendo a distributiva, nós ficamos com 15x menos x ao quadrado menos 56 igual a zero. E aí nós temos menos x ao quadrado mais 15x menos 56 igual a zero. Para descobrirmos o valor de x, vamos utilizar agora a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então fica x é igual a menos 15, mais ou menos, raiz quadrada de 15 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 56, dividido por 2 vezes menos 1. X é igual a menos 15, mais ou menos, raiz quadrada de 225 menos 224, dividido por menos 2. X é igual a menos 15, mais ou menos 1, dividido por menos 2. Isso vai nos dar duas respostas. x1, que vai dar 7, e x2, que vai dar 8. Agora, nós voltamos à substituição inicial, que era y igual a 15 menos x. Como eu tenho duas respostas para x, eu tenho que achar o valor de y tanto para x igual a 7, quanto para x igual a 8. A primeira solução fica da seguinte forma. Y igual a 15 menos 7, y igual a 8. A segunda resposta fica da seguinte maneira. 15 menos 8, y igual a 7. Então, nós temos aqui dois pares ordenados de resposta, até porque é uma equação do segundo grau. 7 e 8
e 8 e 7. Classificação de um polígono. Polígonos são figuras geométricas planas formadas por linhas poligonal fechadas que formam os lados, segmentos de retas, podendo ser esses polígonos regular ou irregular. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. A proporção que uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Assim como na proporção que uma grandeza diminui, a outra grandeza também diminui. Já nas grandezas inversamente proporcionais, a proporção que uma das grandezas aumenta, a outra grandeza diminui, bem como à medida que uma grandeza diminui, a outra grandeza aumenta. Vejamos alguns exemplos para melhor compreendermos esses conceitos. Tempo de funcionamento de produção: 4 horas, 1.000 cadernos, 10 horas, 2.500 cadernos. Nesse caso, temos grandezas diretamente proporcionais, pois à medida que uma grandeza, tempo e funcionamento aumenta, a outra grandeza, que é a produção, também aumenta. Duas grandezas que nós temos: tempo de viagem e velocidade em km por hora. Para cumprir determinado destino, com a velocidade de 80 km por hora, foram gastos 5 horas. Quando aumentou a velocidade para 100 km por hora, o tempo gasto total de viagem foi de 4 horas. Nesse caso, temos duas grandezas inversamente proporcionais, pois à medida que uma grandeza, que é o tempo de viagem, diminui, a outra grandeza, a velocidade, aumenta. Teorema de Tales. Se um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais, os segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais aos seus correspondentes determinados sobre a segunda reta transversal. É isso que nos diz o Teorema de Tales. Vamos ver alguns exemplos que melhor explicam esse conceito. Encontre o valor de x no feixe de retas paralelos dado. Então nós temos aqui 4 e 8, 3 e x. Então, nós temos a seguinte proporção: 4 está para 8, assim como 3 está para x. Multiplicando em cruz, nós temos 4x é igual a 3 vezes 8. 4x é igual a 24. O 4 que está multiplicando x passa para o outro lado, dividindo. 24 dividido por 4 dá 6. Teorema de Pitágoras. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que está representado no triângulo ao lado. Exemplo: calcule o valor de x no triângulo retângulo A. X ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado igual a 9 mais 16. X ao quadrado igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a 5. Com isso terminamos essa aula. Todo esse conteúdo está super explicado nas orientações curriculares de vocês. Um grande abraço e até a próxima.